Bom, esse vídeo que eu vou fazer agora é diferente dos que eu estou acostumada a fazer, que na verdade eu também não tenho muita prática em falar, em anunciar o evangelho, em falar ao público e em gravar vídeos, enfim, não tenho essa experiência, mas eu venho aqui inspirada. Eu vou até deixar 2 canais aqui indicados para vocês também conferirem, que esses 2 canais, se pudesse deixar escolher apenas um, eu escolheria esse, porque é um canal que realmente edifica a nossa vida, acrescenta aquilo que nós já conhecemos da Bíblia, porque também a coisa mais importante é a busca de cada um pelo conhecimento, pela palavra de Deus. Então, se você unir a sua busca, assistir esse canal, você vai ter também acréscimo da sua fé, vai aumentar a sua fé. Dentre outros canais, né? Mas eu vou indicar aqui o canal Reino Eterno e o canal que me inspirou agora para fazer esse vídeo que eu vou fazer agora é o canal da Rafaela Almeida. E eu vou deixar aqui no link esses 2 para você conferir. Bom, esse vídeo é para falar sobre um sonho, uma visão que eu creio que o Senhor quer que eu transmita, porque não é em vão. Quando Deus nos dá alguma coisa, sim, ou para nós, ou é para edificar a igreja. E eu quero falar aqui, porque é um sonho que eu tive depois de oração, jejum, perguntar a Deus por que algumas mulheres, né, que estão em evidência, louvando a Deus através de lindas canções, exaltando o nome do Senhor, pregando a palavra, por que elas se arrumam tanto, se maqueiam, elas ficam cheias de adereços, né, cheias de roupas conforme o curso deste mundo, não decotado, não mostrando muita pele, mas de outra forma, muito cheio de cuidados, né? Muito chique, vamos dizer assim, luxuoso, seja como você quiser, muita vaidade, seja como você quiser pensar, mas é diferente, né? O que a palavra fala sobre as mulheres se vestir com modéstia e com pudor e trajes honestos, sem, sem muitos adereços e não, não estarem preocupadas com a compostura dos vestidos, né? E eu fico vendo essas mulheres ali tão maquiadas, tão produzidas, tão assim, sabe? Eu perguntei, comecei a orar sobre isso e tive um sonho. E depois desse sonho comecei a meditar em algumas letras dessas canções. E nesse sonho eu creio que é uma revelação espiritual, não foi um sonho comum. Eu estava num show de um grupo de louvor muito famoso, conhecido. São 2 sonhos, eu vou começar por esse, tá? Que envolve o mesmo tema, né? E esse grupo estava fazendo um show e quando eu tocava música, eu via demônios saindo, eram vultos pretos, eles saíam assim do palco das músicas e eles começavam a atormentar as pessoas e ir atrás das pessoas, né? Eles iam ao som daquela música e vinha uma convicção no meu pensamento dizendo que eram pactos,
que eram pactos com Satanás. Que essas músicas, essas canções já tinham pactos. E para entender como isso funciona, eu creio que Deus foi abrindo meu entendimento, eu fui vendo a palavra e a letra dessas canções. Eu tive também um outro sonho que Deus veio confirmando essas coisas, porque para eu entender melhor, saber melhor o que era isso. Muitas pessoas estão ouvindo e elas estão suscetíveis a ser alvo desses demônios, tá? Porque se essa pessoa não tem vigilância, ligação com Deus, ela fica muito mais suscetível a ouvir essas músicas. Se ela é guiada só por essas músicas, pior ainda, né? Se você, sua fé é sempre guiada, depende dessas canções, né? Você se torna vulnerável, né? E essas pessoas, como exemplo de Cristo, elas podem acabar aprovando coisas que Deus não aprova e você acha que Deus está aprovando porque elas aprovam. Então elas acabam sendo a sua referência, você acha que está tudo bom porque é um louvor muito bonito que glorifica a Deus. E ela parece ser tão de Deus que você não suspeita nada. E nesse sonho eu vi esses demônios indo para a multidão, para cima da multidão, e eu fiquei apavorada com aquilo e falei para os anciãos que estavam assim na minha mesa. Eu falei: olha, o que estão fazendo com a igreja, olha que absurdo o que estão fazendo com a igreja. E eles não esboçavam reação nenhuma, eles ficaram surpresos com a minha reação de ter achado aquilo estranho. Estranho, entende? Então, para eles já estavam acostumados, era normal. Era normal que tivesse esse tipo de coisa na igreja, né? Que na verdade são pactos e os demônios estão agindo através disso. Bom, então vamos ver como que isso acontece na prática. Por exemplo, tem um louvor muito conhecido. Inclusive, eu vou falar o nome porque eu creio que o Espírito Santo quer que eu fale, para que vocês saibam, porque não é só para mim. É um grupo que eu ouvi muito, né? Não é para denegrir a imagem das pessoas, falar mal, mas é para abrir os olhos espirituais, para despertar você para o conhecimento bíblico, para o conhecimento de Deus. E você não ser guiado por grupos ou por pessoas que estão aí, né, levando muitas pessoas para como se elas estivessem pregando o evangelho, sendo representantes de Cristo, e você se conformando com isso, né, achando que o que você está recebendo, ouvindo é o evangelho, mas na verdade não é, né? Tem cada um pensa, né, cuida que está seguindo a Cristo, deve ver isso de novo consigo mesmo. Então, vale para todos nós, tá? Não é porque eu estou em posição de ser melhor do que ninguém. Todos temos que examinar a si mesmos e ver se estamos mesmo em Cristo. Então, é com esse propósito, não para denegrir ninguém. É o grupo diante do trono. Esse show era deles. E aí eu fui, eu perguntei, inclusive, pensando na Ana Paula Valadão, né, que se maqueia, que usa aquelas roupas, que está sempre ali muito bela, muito assim, e traz palavras, e traz, como se diz, o evangelho, mas eu fui examinar a letra, né, e essas letras às vezes bloqueiam o seu conhecimento, bloqueiam a verdade, detém a verdade pela injustiça. Me lembrei desse versículo, porque você pensa que está lendo ou cantando o evangelho na música, mas não é. Aquela letra, por exemplo, que fala do
Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Né? Preciso de ti, preciso do seu perdão. Olha que lindo, mas eu comecei a observar isso. Porque tem verdade, mas é meia verdade. Eu comecei a observar esse versículo, né? Da onde saiu essa música, tem inspiração em alguns versículos do Salmo 103. Aí está escrito que como um pai se compadece dos seus filhos, Deus se compadece daqueles que o temem, daqueles que guardam seus mandamentos. E a letra diz apenas assim: como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Então, já modificou a palavra de Deus, entenderam? Então, você pode pensar, que mal tem? Que mal tem? A música fala de perdão. Se você precisa de perdão, você ora, você se arrepende dos seus pecados, você crê no perdão de Deus e recebe, amém? Você muda a sua atitude, você busca o Senhor, o perdão, e você recebe porque você agora quer andar no caminho deles e agradá-lo. Você não quer mais cometer pecado, então você vai em busca, sim, desse arrependimento, do perdão. Mas a música está ali colocando um versículo bíblico, mas pela metade, isso que está errado. Porque o Salmo 103, versículo 13 diz: como um pai se compadece pelos filhos, assim, semelhantemente, o Senhor tem compaixão de todos aqueles que o temem. E lá na música diz: como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Aí você pode pensar também, que mal tem falar que o Senhor me ama? Mas ele está colocando uma palavra que não está no versículo, ligado no mesmo versículo, o mesmo que diz que o pai, como um pai que se compadece pelos seus filhos, semelhantemente, o Senhor se compadece de todos aqueles que o temem. Essa informação é muito importante. Você pode não dar importância e dizer, mas ele nos amou na cruz. Eu posso dizer, então, que como um pai se compadece dos filhos, assim ele me ama? Vamos todos concordar. Sim, não está se contradizendo. Mas veja bem que ele está nesta música tirando um versículo bíblico e colocando outra palavra, tirando o versículo completo que diz que é aqueles que temem a Deus, que recebem, né, que o Senhor Deus, como um pai, vai se compadecer deles, daqueles que temem a Deus. Essa informação é muito importante. E assim vai, de versículo em versículo, de trecho em trecho da música, tirando uma palavra ou outra, escondendo o temor do Senhor, escondendo o nosso dever de guardar os mandamentos. E assim que vamos realmente mostrar que amamos a Deus, porque Ele amou o mundo, sim, de tal maneira que deu seu único filho. E todos aqueles que amam a Deus guardam os seus mandamentos. Isso é muito importante também. Porque quem recebeu esse amor de Deus na cruz, mas não se entregou a Ele para viver da maneira que Ele pede, né? De todo aquele que diz que nele crê, é que venhamos temer a Ele, guardar os mandamentos dEle. Se nós não o seguirmos desta forma, né? Estamos mentindo, como diz a palavra, né? Diz que tem Deus, que conhece a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, na verdade, está mentindo. Então, isso é muito importante observar que na palavra de Deus nada pode ser tirado. Quando alguém se propõe a transmitir o Evangelho, fazer um louvor, tem que ser dedicado a Deus 100%, né? E quando envolve ainda mercado, né, comércio, a coisa fica ainda mais séria. Mas não vou falar muito desse assunto. Já vou para outro sonho,
que falava assim. Eu perguntei a Deus, eu perguntei mesmo a essas pessoas, Senhor, o que está acontecendo com essas pessoas, né? Elas são de Deus? Por que elas são assim, né? Bom, tive uma visão. Dessa vez foi uma visão, eu estava dormindo e uma visão como se eu tivesse acordada, né? Como se eu tivesse com os olhos abertos, mas não foi um sonho, foi uma visão. E eu vi a Ana Paula Valadão arrumada ali, bem arrumada. E tava normal eu vendo, aí eu parei e perguntei assim, como que pode isso, Senhor? Olha isso, me fala sobre isso, né? E aí Deus falou, eles, porque ela tá representando todos que fazem o mesmo, né? Comercializam, né? Suas canções, né, com a pretensão de estar louvando a Deus e trazendo o evangelho às nações, né, e com as suas vidas pregando onde passam, como se aqueles que estivessem seguindo eles também estivessem seguindo ao evangelho, né, querendo, a proposta deles é essa, né, falar de Deus e tal, enfim. Então, eu perguntei, né, a Deus e eu tive essa visão. E Deus falava, era uma voz de sabedoria, não sei se era a voz de Deus, mas era uma voz nítida, uma voz de sabedoria audível, falava comigo e essa voz ia acelerando, como se falasse todo o conteúdo assim de uma vez só e me desse um entendimento assim em segundos acerca daquelas visões que eu estava vendo e a visão também ia acelerando, a voz, as palavras acelerava e a visão também, de modo que eu entendia tudo, como se fosse um filme passando rápido. E eu começou vendo a Ana Paula Valadão no tempo normal e eu perguntei o que era, né? Por que ela estava ali maquiada, toda produzida e tal, o que eles estavam fazendo com o evangelho, né? E a voz respondeu que eles são Ismael. Fala eles porque ela está representando quem faz isso, né? Todos que fazem isso. Ismael, que significa que adora Deus na carne. Eles têm a esperança deles muito voltada para esta vida, as promessas de Deus, os bens materiais para as coisas desta vida, mundanos. Adoram a Deus na carne. Então, enfim, Deus me falou assim, São Ismael. E a diferença de Ismael e Isaac é os filhos da promessa, os filhos da fé, da promessa, os que vivem por fé, em obediência como a fé de Abraão, e os filhos da carne, né? Porque a carne luta contra o espírito. E a visão foi se passando toda a história da Bíblia, quando a voz falava que Deus está com o povo dele para fazer o povo herdar as promessas, fazer o povo herdar as bênçãos prometidas a Abraão, Isaac e Jacó, herdar. E ali no livro de Hebreus vai falar da fé, que esses, Abraão, inclusive, todos esses morreram sem ver ali a concretização das promessas, mas morreram crendo e dando glória a Deus. Sim, muitos deles viram, né, o cumprimento de algumas promessas, como Isaac, né, o filho de Abraão. Ele demorou para receber, mas crendo, dando glória a Deus, ele recebeu ali, mas não era essa o fim, né? O fim
da promessa era que em Isaac seria chamada a descendência, né, de Abraão, e ele seria ali pai de multidões. Então a promessa é muito maior, né? Não é só ter o filho Isaac, porque não dizia respeito apenas ali de Abraão, o seu contexto terreno, mas sim incluía todo o futuro, né? Todo o plano de Deus para todas as nações, né? Que em Cristo Jesus são chamadas para serem propriedade de Deus, para serem povo exclusivo de Deus, né? E através da fé em Jesus que temos acesso a essa promessa, porque Jesus é a descendência, né? Então, Deus está com o povo dele por toda a história para o fazer herdar as promessas, receber as promessas. E muitos deles morreram não vendo, mas crendo, né? Porque ainda vão receber na ressurreição. E esse povo desse tipo, eles estão na carne, né? Estavam na carne. Mas Deus está com todos que ouvem a voz da sabedoria, ouvem a voz do pensamento das Escrituras, porque o mundo foi criado com a sabedoria de Deus. Então você que procura, que está sempre ouvindo esses louvores, procure a palavra de Deus, procure a sabedoria de Deus do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Não deturpe, não aceite qualquer verso de música como se fosse palavra de Deus, como se fosse o Espírito de Deus. Antes provar e veja se os Espíritos vêm de Deus. Prove, examine as Escrituras, prove se o Espírito são de Deus. Porque através desses louvores parece que não... que é impossível, como que pode saírem demônios. Mas eu tive essa visão de Deus, eu afligi minha alma orando, jejuando, perguntando a Deus essas coisas, e veio essas visões tremendas, esses sonhos espirituais, que eu ouvi uma voz nítida, que era uma voz de sabedoria, uma visão, e inclusive apareceu nessa visão também um leão no final. O rosto de um leão era o leão da tribo de Judá, né? É Deus, é Jesus guiando o povo para herdar as promessas, e aqueles que não criam, que eram segundo a carne, né? Como diz a Escritura, não herdam com os filhos da promessa, os filhos da carne, o filho da carne, né? Da escrava. Então, não é para estarmos na escravidão, segundo os rudimentos do mundo, né? Segundo o curso desse mundo, segundo as filosofias mundanas, porque já trouxeram muitas filosofias para a palavra de Deus, chamando de teologia, com várias correntes de pensamento, de interpretações, mas só há uma interpretação, a interpretação de Cristo, para aquele que lê e entende. Porque quando a gente faz uma prova de português na escola, existe prova de interpretação de texto, para saber se você está respondendo correto, entendendo o texto correto. Então é claro que a Bíblia também tem a interpretação correta das coisas, mas eles estão deturpando, porque é muito conhecimento, é muito conteúdo, e o povo que não examina, que não prova os espíritos, ele vai sendo enganado, porque a Bíblia é usurpada. Satanás usa a palavra de Deus para enganar, se passa por anjo de luz. Então é muito sério, porque eu não estou falando isso à toa, porque o Espírito de Deus me deu isso. E esse tipo de povo, eles estão adorando na carne, eles estão no mundo terreno de suas próprias vidas, né? Eles não entendem o total das promessas de Deus, do Evangelho, como é. Eles até falam bem, mas eles fazem as suas obras, elas
concordam com as coisas do mundo, mas com a boca eles confessam, eles dizem coisas corretas, mas com a própria vida eles concordam com as coisas erradas. Entendem? Isso também eu vi em outros sonhos, né? Relacionado a outros cantores. O Evangelho da Salvação de Deus é muito importante ser anunciado da forma correta, por isso que eu estou fazendo esse vídeo, esse áudio, para que desperte para o Espírito Santo, para a obra de Cristo, para o Evangelho das Escrituras Sagradas. Muitas pessoas já tiraram os olhos da Bíblia, estão olhando para o YouTube, para os pregadores, para os louvores, mas não estão olhando para os profetas, para os apóstolos, para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, em quem deve estar os nossos olhos fixos. Então é isso, prove e veja se os Espíritos são de Deus, ore a Deus, pergunte se é de Deus. Essas pessoas que você anda ouvindo, seguindo, pergunte se é bom. Questione, não fique sendo levado pelo seu próprio entendimento, dando razão a homens que estão ali como mestres, mas muitas das vezes estão em uma linha doutrinária contrária à doutrina de Cristo. Todos nós temos que buscar, né, por si mesmo. Então, esse vídeo é para te motivar. Te motivar a não ser guiado pelo evangelho de sensações, de emoções, de canções, mas o evangelho verdadeiro, pleno, que está na palavra de Deus, que o Espírito Santo te dirija, que você busque conhecer, né, invocar o nome do Senhor, perguntar a Deus se isso é verdade, né, para que Ele testifique em teu coração, para que você busque com sinceridade a sabedoria de Deus, que é do alto, onde Cristo está sentado. E venha mais iluminação da palavra de Deus sobre nós, para que a gente não fique limitado sempre ouvindo as mesmas coisas com meias verdades, entende? Então é isso que eu quero deixar aqui nesse vídeo, que o Espírito Santo fale com cada um. Amém.